Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse vídeo, ao meu canal. E como vocês viram no título, eu vou estar fazendo uma tour pelos meus sketchbooks, que foram desse ano de 2025. Começando por esse aqui, que é o número 5, que na verdade ele foi dividido em duas partes, porque oficialmente eu comecei ele em agosto de 2024, mas eu estava num bloqueio criativo tão grande que eu simplesmente passei meses sem desenhar nele e só vim realmente começar 8 meses depois, em maio. Então, algumas páginas aqui do início, elas são bem... tem uns desenhos bem questionáveis, porque dá pra ver que eu tava em bloqueio criativo, porque eu simplesmente não conseguia criar nada e quando eu me forçava muito, eu sentia que tava tudo gélido e sem, sabe, não tinha um flow, não vinha naturalmente, eu tava me forçando mas ainda bem minha criatividade voltou aleatoriamente em um dia aleatório, numa página aleatória. Então, sobre esse sketchbook, eu comprei os blocos da canção de 300 gramatura, que são específicos para aquarela, eles são bem texturizados. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver que ele tem essa textura bem áspera e ele é excelente para aquarela, eu uso desde sempre. Então eu comprei e eu fui na gráfica, mandei a gráfica cortar as folhas, furar e colocar o espiral, sendo que eu não especifiquei que eu queria o espiral assim do lado para ficar igual todos os outros sketchbooks que eu usei, no caso assim na lateral. Aí ela fez assim e já era tarde demais, não podia fazer nada, então só fiquei com ele. Como eu disse, eu comecei em agosto de 2024 e em agosto eu fiz esse desenho aqui. Eu até gostei, eu tinha sonhado com... Eu dormi tanto pensando nesse desenho que eu acabei sonhando com ele. Daí no outro dia eu fui lá e pintei. Vários dias que eu fiz uma outra página e outra, então deu um intervalo de tempo muito grande entre essas páginas, porque eu basicamente odiava tudo que eu tava desenhando. Nada ficava do meu agrado, então eu meio que tava desistindo, né, desse sketchbook. Eu gosto bastante aqui desses desenhos, eu gosto muito dessa pintura, foi com aquarela. E aqui eu ainda tava brincando com as cores, aqui também foi com esses hidrocor antigo que eu tinha achado. E eu tava realmente só me adaptando até voltar. E da parte, né, que como eu disse, eu dividi esse sketchbook em dois. Essa segunda parte, ela começou em abril e eu terminei ela em maio, dia 9 de maio. Enfim, voltando aos desenhos. Aqui eu não tenho muito o que falar sobre, só tava realmente experimentando e queria desenhar coisas diferentes, então a partir daqui, desse sketchbook, vocês vão ver bastante animais, comidas e etc, porque no meu sketchbook antigo, nos outros que vêm antes desse, tinha muito retrato, porque eu gosto muito de desenhar retrato, mas eu queria fazer coisas diferentes e a partir daqui eu comecei realmente a fazer. E eu fiz um cenário dessa garota tomando banho e sendo invadida por peixes que habitavam o espaço. E a ideia parecia muito boa na minha cabeça, mas a execução foi péssima. Aí eu tentei fazer de novo, sendo que eu não gostei também. Eu acho que essa banheira tá muito pequena. As proporções estão bem estranhas, a perspectiva e também a forma como eu usei as cores aqui não achei que ficou legal, nada tem a ver com nada, mas enfim, aprendendo, né? Eu tava tentando aplicar o que eu tinha aprendido em relação à teoria de cores e de contraste, sendo que parece que eu não aprendi nada, porque o contraste dessa arte, agora eu consigo ver, né, que tá muito alto, tá tudo muito escuro, e apesar de eu ter usado aqui cores interessantes que ficam bem juntas, como roxo, verde e azul,
e vermelho. São todas cores ali complementares e análogas, porém o erro está no contraste. E hoje em dia eu consigo ver. Antes eu vi, eu até gostei, mas algo me incomodava e eu não conseguia dizer o que era porque eu não entendia. Dessa vez esse sketchbook foi comprado, ele é da Canson. O único defeito dele é que isso aqui no primeiro dia começou a descascar logo na borda. Mas fora isso, sobre a folha, ela também é texturizada. E ele foi R$70, se eu não me engano. Você encontra ele aí na faixa dos 65, 70. E é isso. Aqui eu fiz a capa com marcador acrílico, que eu comprei mais tarde. Comecei ele dia 9 de maio, ou seja, no mesmo dia que eu terminei o outro. E terminei ele no dia 22 de junho. 22 de junho. E aqui, como eu terminei aquele, eu estava muito inspirada. Queria aplicar tudo que eu tinha aprendido sobre cores e tudo que eu tinha estudado. Então, eu estava bem empolgada para começar um outro sketchbook. Então, eu comecei. Aqui foi a primeira pintura que eu fiz, foi com aquarela e finalizei com lápis de cor. E eu acho ela excelente, belíssima, muito linda. Gosto muito desse desenho aqui. Aqui eu fiz umas corujas que eu pretendo refazer elas nesse meu novo sketchbook porque eu aprendi a desenhar animais melhor. Mas eu gosto bastante das cores, eu gosto como eu combinei elas e tá legal. Aí aqui eu fiz uma menina coruja com aquarela e esse efeito da aquarela eu sou apaixonada. Aqui foi quando os marcadores que eu comprei chegou. Eu tinha feito esses desenhos primeiro, por isso que a ordem tá errada, mas aqui eu fiz o swatch, testei logo num retrato e depois eu printei esse desenho que eu tinha feito e dá pra ver que é um negócio bem iniciante mesmo. Eu não sabia muito bem como usar. Então saiu essas coisas aqui bem questionáveis, né? Não tá feio, só tá mal feito. Continuei experimentando e eu fiz esse cervo que eu adoro ele. Eu acho ele tão fofinho, um cervinho abacate. E esse aqui de chantilly com cereja. Eu adoro, eu acho lindo, gosto muito. E desde então eu não parei de desenhar cervos de diferentes formas. Essa paisagem aqui eu peguei uma imagem do Pinterest e reproduzi ela. Mais um retrato. Esse daqui, eu vi essa mulher, eu vi essa imagem no Pinterest e eu copiei ela. Ela é assim, preta e branca. Só a mulher, né, no caso. E eu fiz. Copiei. Essa aqui é copiada do Pinterest, tá bom? Aqui eu gosto desse patinho e uma galinha dançando ao som de Staying Alive. Eu acho muito fofinho, porque lembra eu e meu namorado. Aqui foi quando eu tentei fazer um Pokémon, mas ele tá parecendo mais um alienígena. Aquarela e marcador. E eu adoro a diferença entre os dois e o quanto é gritante essa diferença. Porque a aquarela é assim, tem essa suavidade, toda essa, sabe, é tão expressivo a aquarela, eu amo. E o marcador é essa coisa mais sólida, flat, pelo menos da forma como eu uso, né? Eu já vi outros artistas usarem marcadores de forma excelente. Eu gosto, por algum motivo, eu gosto muito dessas duas páginas. Apesar delas serem bem simples, eu acho muito bonita. Eu gosto dessas ovelhas aqui, eu gosto... Aqui passou exatamente o sentimento que eu queria. Passa essa vibe solitária, um pouco assustadora. Não tão assustadora, mas focado mais no solitário. E eu gostei muito. Tá bem simples, são só formas. E ainda assim, eu consegui me expressar bem. E aqui eu vou ter que censurar. Mas alguns pombos.
um tipo de pintura mais detalhada aqui. Eu quero ainda, né, me aprofundar. A partir daqui, eu comecei a passar por um bloqueio criativo muito grande novamente. Mas eu estava tão animada com tudo que eu tinha feito antes que eu não queria desistir, igual eu tinha feito no outro. Então eu me forcei ao máximo para continuar desenhando e pintando. E é bem bonito, eu gosto desse aqui. Gosto daqui, dessa pintura também. A gente tinha ido numa sorveteria e a gente pediu esse milkshake aqui, tava bem gostosinho. Daí eu tirei uma foto, trouxe pra casa, né? Não trouxe pra casa o milkshake, trouxe pra casa a foto pra poder desenhar e pintar. Vocês vão ver uma queda de qualidade a partir dessa página. E me irrita. Me irrita porque eu tava indo muito bem, mas nós não somos invencíveis, né? E eventualmente art block é algo que persegue todo e qualquer artista e em algum momento ele vem e volta. Quer dizer, ele vem e vai embora. Então dá pra ver que eu tava fazendo as pinturas de forma bem preguiçosa, sem me importar com o acabamento. Eu só queria me forçar a continuar desenhando todo dia, pintando todo dia, mesmo que não saísse da forma como eu queria, ou não saísse perfeito, ou que eu não estivesse mantendo a qualidade que eu estava mantendo antes. Para mim, a minha ideia principal era que qualquer coisa era melhor do que parar, e realmente foi. Então, aqui são alguns desenhos que eu tentei trazer para serem flashes de tatuagem. Eu passei alguns meses de distância entre esse e esse novo que eu tô usando. Eu terminei esse no mês 6 e só vim comprar outro agora no mês 10, que foi o mês passado. Mostrar um pouco do que eu tenho feito. E falando sobre esse sketchbook, eu cometi um erro porque eu achava que eles eram iguais, porque os dois são da Canson, mas na hora de comprar eu não me atentei de que esse tem 300 G de gramatura e esse tem só 200. Ou é 250. Um desses dois valores. E a princípio eu não percebi porque a embalagem deles é bem parecida e eu deveria ter lido melhor o enunciado, mas eu estava bem empolgada porque eu senti que minha criatividade estava voltando e eu tinha que começar logo, então eu comprei sem prestar muita atenção. Fiz só uns detalhezinhos. Primeira página. Eu amo esse desenho aqui. Ele estava perdido em umas folhas aleatórias, porque enquanto eu, desse sketchbook pra cá, eu tinha algumas folhas soltas, então eu desenhei, quando eu tinha vontade de desenhar, eu desenhava e pintava em outras folhas à parte. E esse eu gostei o suficiente ao ponto de colar nesse novo, e também porque eu queria cobrir essa menina cabeça de abóbora, que eu só gostei da abóbora, não gostei da menina. E aqui foi a primeira pintura que eu fiz com aquarela, e aqui eu ainda não tinha percebido que a gramatura era diferente. Tipo, eu vi que a textura, ela é um pouco texturizada, mas não tanto quanto a outra. E eu senti que ela era mais fina, mas achei que fosse uma nova modelagem, sei lá. Mas só numa aquarela futura que eu percebi que a gramatura era menor e eu tinha comprado errado. Cervos fofinhos. Eu acho lindo esse desenho aqui. Sapo com uvas. E antes eu usava esse lápis de cor que é terrível, estraga no desenho. Ele tem aquela finalização em plástico, sabe? E isso é... aí deixa eles assim, bem superficiais. Péssimo. Mas agora eu tô usando esse aqui, que é o Super Soft da Faber-Castell. E ele é excelente, cremosinho, pigmentado. Perfeito. E nota aqui que eu vou mostrar a marca desse aqui pra vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo, se você estiver pensando em comprar, da Staedtler. Esse kit em específico, eu nunca usei nada deles, a não ser esses lápis de cores aqui. São péssimos. São péssimos, péssimos, péssimos. Não recomendo de jeito nenhum. Joguei tudo fora de raiva e usei a lata pra guardar a canetinha. Aqui eu gosto bastante. Aqui eu fiz essa pintura com aquarela, postei no meu perfil.
E meu namorado disse que ficou parecendo uma versão adulta da Coraline, por causa das cores, e eu não consigo mais desver desde que ele falou, e realmente parece mesmo. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, você pode se inscrever no canal, deixar um comentário com sugestões, dicas, etc, etc. E é isso. Agradeço que você tenha chegado até aqui e até o próximo vídeo.